Afinal de contas, alguém ouviu um perdeu mané e estava num Brasil, num avião lotado, não estava em Nova York, não estava na Big Apple, né, e teve que enfiar a violinha no saco, ouvir uma salva de palmas, né, teve que ouvir uma senhora educada, teve que ouvir um perdeu mané, que delícia. Olha, eu vibrei como gol de Copa do Mundo. Sabe a final do domingo, dia 18? Se Deus quiser, a gente vai estar lá, não é? Sabe aquele gol do Vini Júnior? Que ele vai driblar uns 3, 4, meter no ângulo do... Como é que chama o goleiro da França, o Alex? É o Lloris. Lloris. Lloris não vai nem ver de onde veio a bola. Sabe aquele gol que a gente vai vibrar naquele domingão, 18 de dezembro? Estou profetizando aqui, se Deus quiser, é claro. Amigo, eu vibrei como esse gol ontem. Aperta um play aí, Edson. Ministro brasileiras de 1 a 5, por favor. Faz 35 dias que eu estou me manifestando democraticamente. Obrigada. E hoje eu vim a Brasília para buscar minha vitória. E com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, perdeu, mané. Perdeu, mané. A vitória é nossa. Há 35 dias eu não trabalho. A vitória é nossa, é do povo brasileiro. Perdeu, mané. Bom, ela pode pedir música no Fantástico. Ela falou 3 vezes perdeu mané para um juiz, para um ministro do Supremo. Ô Edson, aperta aí play de novo para eu vibrar novamente. É como se fosse um replay do gol, Edson. Deixa eu ver de novo. Ministro brasileiras de 1 a 5, por favor. Faz 35 dias que eu estou me manifestando democraticamente. Obrigada. E hoje eu vim a Brasília para buscar minha vitória. E com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, perdeu, mané. Perdeu, mané. A vitória é nossa. Há 35 dias eu não trabalho. A vitória é nossa, é do povo brasileiro. Perdeu, mané. Cláudio, ela diz, todo o respeito que tenho pelo senhor, em nenhum momento uma palavra de baixo calão foi proferida por essa mulher. Ela foi absolutamente respeitosa, do mesmo jeito que foi respeitoso o cidadão em Nova York, que questionou o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a ação das Forças Armadas, com relação às urnas, e ouviu lá, numa calçada em New York City, ouviu perdeu mané não amola. Desculpa, sem adjetivar, mas já adjetivando, de um frouxo, que num terreno lá em Nova York se sentiu à vontade para mandar um perdeu mané, mas num avião lotado. É que o vídeo ele é pausado antes dos aplausos que essa senhora recebeu. Pega ali o início dos aplausos e o vídeo é pausado. Mas ali, no meio de brasileiros que já entenderam o que esse cidadão e seus pares estão fazendo no Supremo Tribunal Federal, o Leão ficou quietinho. O Leão ficou quietinho. Cláudio não vai pegar aqui, querido. O Cláudio está tentando se entender com acento aqui. Cláudio, ele ouviu 3 vezes um perdeu mané. Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli. Bom dia a todos os brasileiros em todos os lugares do planeta Terra. Essa é a liberdade de expressão, essa é a liberdade de opinião, essa é a liberdade de manifestação. Nós temos totalmente essa liberdade e não precisamos ser agressivos. Algumas pessoas não têm um controle emocional para viver um momento de tensão e ainda assim controlar o uso das palavras. E por que um momento de tensão? Porque todo mundo estava sentado naquele avião, eu diria que 50% a 80% das pessoas, quando ficou sabendo que o ministro estava ali, sentiu uma revolta, sentiu uma vontade de expressar sua rejeição a essas atitudes ditatoriais, impositivas, arrogantes, que 9 ministros do STF vêm praticando contra a sociedade brasileira há muitos meses. Ministro Luiz Barroso, advogado com uma banca e uma história de qualidade, de competência na produção,
Para mim, muitas vezes ele demonstra quase um transtorno de personalidade narcisista. Algo caracterizado como TPN, de narcisista. Quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tinha falas narcisistas. Ele adora se enaltecer, mas ele é inteligente, ele é competente. Mudou o nome, agora é narcisismo, então é isso? Depende do outro nome que você quer usar. Na Bela Vista tem outro nome, isso aí. Lá na Bela Vista, o que esse cara gosta tem outro nome. E ele é um cara que se ama. Ele é um ególatra, como o Lula. O Lula se julga o maior da história da humanidade, a alma mais limpa desse país. Eles se amam, ególatras. E lá em Brasília é comum as pessoas serem ególatras. Tanto que estão lá em Brasília. Alguns vendem a alma ao diabo para viver lá em Brasília e continuar em Brasília. E esse ministro, com a competência dele, conseguiu fazer articulação política enquanto advogado e, como advogado de político, foi indicado para o cargo de confiança vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. Cargo de confiança vitalício. É o único que existe no país. Cargo de confiança vitalício. Não é juiz concursado. Não merece o respeito de um juiz concursado que prestou prova, que passou em concursos dificílimos, que tem uma carreira que começa em comarcas pequenas, cidades humildes, sendo juiz que cuida de tudo. Não, é um advogado competentíssimo de político. E no alto dessa aplomb, dessa soberba, dessa arrogância, desse narcisismo, eles se enclausuram nos palácios de mármore de Brasília, nos aviões. E olha, devo até ressaltar uma virtude. O ministro Luiz Barroso está no avião de carreira, como todo cidadão comum, o que aquele cidadão condenado em 3 instâncias não consegue fazer e precisa de jatinhos de amigos. Pelo menos isso eles estão fazendo de maneira republicana. Não é porque o Lula tem uma contrapartida, né? O Cláudio, o Lula pode ali licitar uma obrinha em Honduras. Pode não, né? Vai fazer como já fez. Então, mas já fez. Ele tem como barganhar, já né? foi condenado Barroso... por ter feito. Sim. E isso. Então, vai cá entre nós, hein? Ministros podem decidir. Podem fazer relatório a favor de situações que geram dezenas ou centenas de milhões de reais também. Um judiciário também tem que ser objeto de escrutínio para saber se não há corrupção no processo de decisão judicial. Também tem que ter isso. Todos os entes públicos têm que ter isso. E aí, essa senhora, ao falar com ele, conseguiu tomar uma atitude pessoal de levantar e se dirigir em público, de expor-se em público, que a maioria das pessoas em volta dela não teve coragem. E aí, ao fazer isso, é uma tensão emocional violenta. E ela fez com sobriedade, com respeito, expressando: parabéns a essa senhora. E não duvidem não, viu? Não duvidem não. Além de muita gente bater palma ali dentro do avião, e o ministro percebeu, e o ministro acha que é todo mundo um bando de inferior, de bolsonarista não sei o quê, fascistas, como ele chamou todo mundo que foi no 7 de setembro, vamos ver quantos fascistas tem o Brasil. Aí ele vê o quanto ele tem que salvar a democracia, porque ele fala que ele salvou a democracia quando ele disse que foi convidado para ir lá no Congresso, fez reunião com o presidente de 11 partidos e fez eles mudarem 30 deputados e alteraram o resultado. Ele disse que ele salvou a democracia. Quando ele falou lá em Harvard, com a Tabata, num evento de brasileiros lá, de ex-estudantes lá de Harvard, falando que nós vamos agir para salvar a democracia, nós vamos vencer. Ele venceu, só que nós continuamos brigando, berrando, se manifestando, se opondo, discordando, porque o Brasil será dos brasileiros conforme prevê a Constituição Federal, e não dessas decisões que são aberrações ou teratologias que são produzidas por esses 9 membros do STF, com cumplicidade de alguns ministros do STJ, do TSE, de tribunais regionais, de procuradores gerais, de membros do Exército, de políticos. Existe um lado do Brasil, meu irmão, que só quer isso aqui, ó, vantagem. E deixar claro o seguinte, eu comemorei como um gol de Copa do Mundo e não como uma vitória do Brasil, porque acho que tem mais gols para serem feitos. Ah, sim. Para a gente, de fato, comemorar a vitória. Claro, com certo? certeza. É bom deixar claro isso, que eu comemorei como um gol. Não que represente uma vitória, que eu acho que tem mais gols para a gente fazer ao longo desta semana. Tem mais jogadores que tem que estar em campo. Em especial até o dia 12.
Tem mais gol para a gente fazer aí, né? Entretanto, o que é importante ressaltar, uma rede social hoje, um celular na mão, uma câmera ligada e o compartilhamento do conteúdo. Veja, então, neste caso, o que estão perdendo 10 parlamentares e tantos outros brasileiros que estão fora das redes. Vamos imaginar o seguinte... Banidos, exilados, cumprindo punição política não inconstitucional. Mas vamos imaginar o seguinte, se fosse o Nicolas Ferreira que tivesse feito a filmagem ali, não teria onde compartilhar. Se tivesse sido a Bia Kicis fazendo vídeo, não teria onde compartilhar. Então veja o tamanho do absurdo gerado por Alexandre de Moraes ao censurar, ao cancelar, ao tirar das redes sociais parlamentares eleitos pelo povo. É caçar o mandato, ele está caçando o mandato. O que essa senhora fez ontem foi um vídeo, um celular e compartilhou. O que o Barroso passou ontem fez passar um brasileiro em Nova York. E o que ele passou ontem, graças às redes sociais. Senão a gente não saberia. E um assessor levantou, dá para ver que fica assim para demonstrar uma posição de confronto com a senhora. Ele ficou só de pé para mostrar, ó, o homem não está sozinho. Você vê pelo símbolo da roupa dele. Idiota. E o ministro... Não, está cumprindo a função profissional dele. E o ministro, chega uma hora que o ministro pega o celular para identificar a senhora, filma ela para mostrar assim, ó, fui publicamente exposto a uma situação vexatória. Vou lembrar o senhor ministro, o que falou a ministra Carmen Lúcia, o que falam vocês. Agente público, se não quer sofrer crítica, vai para casa. Tá? Agora, é por isso que cai lá naquele inquérito do Alexandre de Moraes, que é um absurdo, e vira um monte de perseguições que toda ditadura faz, como o STF está fazendo. Atos ditatoriais. Muito bem, 8 horas e 38 minutos.